na direção, quando você começou a Mulheres de Cinema, como que aconteceu o projeto, assim? Na direção, é o seguinte, primeiro, eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de aprender as coisas. Eu tenho essa coisa, não sou assim, aquela chata que fica perguntando tudo, isso não. Mas assim, na minha, olhando, às vezes conversando, numa boa, eu vou assuntando para ver como é que é. E aí, eu quando estava na faculdade, porque eu não tinha resolvido que ia ser atriz, eu era muito jovem ainda, eu comecei com 15 anos, né? Então, não tinha resolvido ainda isso. Quando eu tinha 18, eu fiz vestibular 19. Eu estava fazendo teatro em São Paulo. Aí eu fiz vestibular no Rio e passei, não passei para economia, e passei para passei para história, para ciências sociais, história. O professor queria que eu fizesse, porque ele me conhecia, mas eu não fiz. Eu fui para o IFIX, Instituto de Filosofia, e fui fazer lá a faculdade de ciências sociais. Mas eu já era atriz, já tinha 19 anos, já tinha casado, já tinha separado, eu estava assim. E aí eu voltei para o Rio, depois da temporada de teatro, justamente para entrar para a faculdade, em março, né? E uns colegas meus de cinema me chamaram para ir numa produtora que o Nelson Pereira dos Santos ia filmar. Asilo Muito Louco. E eu não queria ir, porque eu não conhecia o Nelson, já tinha várias histórias que o Nelson ia me chamar aqui, que o Nelson ia chamar ali, aqui, então eu não queria ir, eu não conhecia ele. Aí não, você tem que ir, vamos lá, ele é legal, não sei o quê, vamos embora, lá fui eu. Aí o Nelson, de fato, me chamou para fazer um papel pequeno no Asilo Muito Louco, que é baseado no Machado de Assis, no alienista. E ali eu me senti muito em casa. Primeiro tinha a Leila, que eu já era, assim, não era amiga, mas era conhecida. E aí o Nelson colocou a Leila no meu quarto, eles dividiam, né, 2 atrizes em cada quarto. Eu fiquei com a Leila e ficamos amigas, terrivelmente amigas, pro resto da vida, até hoje, mesmo depois que ela não está aqui. E aí o Nelson começou a me virar contra a faculdade, me virar de frente para o cinema, de costas para a faculdade. Eu dizia, mas eu gosto de dar estudo em casa, não sei o que, não. Aí ficou aquela discussão toda, chegou um ponto que realmente não dava para eu levar mais, porque eu fiz um semestre inteiro filmando, metade do semestre filmando em Paraty, fazendo prova aqui, seminário, estudando, uma confusão. Como era uma época muito difícil, pós-68, em que a polícia entrava na sala de aula, jogava um pombo de gás no pátio, o professor de política cortava Marx do programa. Aí eu falei, o Nelson tem razão, vou largar essa faculdade. Estudo em casa, se eu quiser. E aí eu larguei. Larguei assim, nem tranquei matrícula, nunca mais apareci. Fiz só um semestre. Foi muito bom. Aprendi muito, tudo, estudei antropologia, que eu adorava, tudo isso, mas não levei adiante. E aí, quer dizer, Nelson, ele tinha um método de trabalho, isso foi o que me encantou muito. Primeiro, Nelson, nessa fase, eu não conheci ele antes e nem filmei com ele depois. Nessa fase, ele era uma pessoa que tinha assim, muito prazer em filmar. A filmagem não era um trabalho, não era um fardo, era uma coisa agradável, que a gente gostava, entendeu? Que todo mundo se divertia, não era uma coisa chata. E ali eu pude fazer esse tipo de coisa que eu te falei, de ver como é que era, porque o Nelson também, ele não distinguia aquela linha imaginária que divide quem está na frente e quem está atrás das câmeras. Ele deixava esse fluxo correr, rolar. Então, por exemplo, faltou um continuista, o continuista teve que ir embora, enquanto não viu o outro, ele pediu para fazer a continuidade. Aí eu já aprendi, aí eu tinha que perguntar, porque eu não podia fazer continuidade sem. Então eu tinha que perguntar para o câmera, para o Dico Lutz, que era o fotógrafo, a metragem do filme, ou para o assistente, que era o Rogério Noel, a metragem, papapá. E tudo isso, a medição da luz, o diafragma. E aí eu fui aprendendo, fui vendo como é que era, e fui me interessando muito pela direção. E um dia o Nelson falou assim para mim, leva uma cena aí com a Irene Stefani. Eu e Irene. Ele ia viajar, a gente escreveu uma cena que ele filmava na volta. Eu falei, mas cena de quê? O quê? Sobre o quê? Ele deu umas linhas gerais assim. Aí eu e Irene, na folga, a gente não sabia lá, vamos sentar e vamos fazer. Tá a cena no filme. Ele deixou. Então, havia essa obra aberta, vamos dizer. O Nelson estava fazendo uma obra aberta.
e nós participávamos dessa obra sem que ele perdesse a autoria da obra, porque, obviamente, ele tinha controle de tudo. Mas ele dava aquela sensação de que você estava participando, de que você também era um criador, né? Então, isso foi muito bom. Isso, então, me abriu para essa possibilidade de dirigir. Eu passei a ter vontade. E eu já tinha visto Moviola, porque quando eu dublei meu primeiro papel principal, eu fui sozinha, não teve diretor, não teve ninguém, era eu e o técnico de dublagem, lá na Atlântida. E aí tinha um montador que me mostrou a Moviola, tudo isso, uma Moviola muito antiga, ainda vertical, que nem existe mais, nem no museu, eu acho. E aí o Nelson, de vez em quando, me chamava para ir na montagem desse filme. Parece lá na montagem. Aí eu ia e ficava olhando como é que ele fazia, né? Como é que era o lance da montagem. E isso foi me dando assim, um conhecimento diferente do que aquele como atriz. Aí, bom, aí depois, quando eu fiz Como Era Gostoso Meu Francês, depois de filmar o filme inteiro, que o Nelson foi montar, aí eu namorava ele e ele não queria que eu trabalhasse e eu não podia ficar sem trabalhar, porque eu não é da minha geração, esse negócio de mulher ficar em casa. E aí ele falou, então vem trabalhar comigo, vem para a montagem. Aí eu fui ser assistente de montagem dele. E aí eu aprendi muito mais, porque eu só cortava e colava o que ele marcava, mas eu estava do lado da Moviola. Então, muitas vezes ele me chamava, perguntava, onde é que você acha que corta? Aqui? Onde é? Aí eu dizia, não é aí, é aqui por causa disso. Então, ele dava aquelas aulas que ele gostava de dar. Aula assim, gostava de ensinar. E eu gostava de aprender, e ele dizia que eu era muito rápido, eu aprendia tudo muito rápido, então ele também gostava de me ensinar, porque ele viu o resultado logo, né? Quando a gente terminou o namoro, quando ele terminou o namoro, eu fiquei super triste, super arrasada, eu falei pro Mário Carneiro, que ia montar um filme, falei para ele, Mário, me chama de assistente, eu queria tanto ser assistente, eu preciso trabalhar, eu tô com a cabeça... Estava com a cabeça muito ruim, eu precisava me concentrar numa coisa assim, que me centrasse, né? Eu gosto muito de trabalhar. Então, o Mário me disse, depois que ele ficou muito inseguro, falou, olha, o que ela não vai fazer nessa montagem? Porque a atriz, né, ninguém confia. Aí eu fui. E aí eu fiz tudo direitinho, tudo organizado, tudo beleza. Ele ficou super confortável, super feliz, porque ele queria alguma coisa, eu sabia onde estava. Eu trabalhava a manhã inteira sozinha, ele só chegava às 2 da tarde. Então, o período da manhã eu organizava tudo, deixava tudo no ponto, tudo que ele tinha feito na véspera, eu executava, guardava, ajeitava. Para ele, então, isso foi maravilhoso. Então, eu passei a ser assistente do Mário. Teve outro longa que ele fez que eu fui assistente, teve outro que ele não conseguiu fazer, eu acabei sendo assistente sem ter o montador e depois passei para o Gustavo, com quem eu tinha me casado, que estava sem trabalho, ele é um ótimo montador, eu não queria montar, eu queria, que era filme de futebol, eu não entendia nada de futebol, então eu só fiz a pré-montagem, né? E falei, passa por Gustavo, até ganhou uma Coruja de Ouro com essa montagem, ganhou um prêmio. Eu ajudei ele até o fim na assistência. Mas aí, quer dizer, pela montagem, eu comecei a montar curta-metragem de colegas, e continuei quando o Mário tinha alguma montagem, pedindo para eu era assistente dele. E ali eu aprendi. Dirigi a dublagem, porque também o Mário não queria tirar a folga do período de dublagem, era 1 mês, parava o filme para dublar, e ele tinha outras coisas para fazer. Então ele pediu para eu dirigir a dublagem, eu era muito boa dubladora. Aí eu dirigi a dublagem do filme Casa Assassinada, do Sarraceno. E aí pronto, aí eu me senti mais ou menos já dentro, né? Assim, da parte técnica, né? E sempre, em cada etapa, em cada trabalho, eu ia aprendendo mais, né? Então, eu tive o Mário como montador, o Nelson como montador, o Gustavo como montador, eu fui assistente dos 3, então ali eu aprendi muita coisa.